Voltei. Ah, tá. Tinha ido pegar cerveja também. Ah, então você me ouviu. Olha Ouvi. que barulho Muito legal. delícia. Só fui atrasado. Ah, então. Certeza Bota que no mudo aí, foi vai. uma Fanta Toranja que ele abriu agora. Pena que não gravou ontem, ninguém vai entender. Quer dizer, antes, ninguém vai entender, mas tudo bem. Vai, não Não muda aí. não precisa entender. É a Fanta Toranja ou uma Fanta Toronja. A escolha é do ouvinte do Zonecast. Ai, rapaz. Tá bom, vai, vamos lá. 3, 2, 1. Fala, seus cachaceiros, continua tudo quarentenado com vocês? Tá começando mais um episódio do Zonecast, aquele podcast que não é pinga comercial brasileira, mas mesmo assim é uma boa ideia. Então, chega mais play, cuidado com o filho do Dodô, desliga o Flamengo Henriqueta, e vai com calma velho lobo Rafiki. Bom dia, boa tarde, boa noite. Para você que está chegando agora, meu nome é Felipe Clemente e está começando mais uma edição desse já consagrado podcast Tailgate Zone, o Zonecast. Bom, ao meu lado, como é o podcast 51 e isso remete à cachaça, ele veio. Fala, Dodô, meu querido, boa tarde, como o senhor está? Boa tarde, meu querido. Boa tarde a todos. Eu tô muito bem. Muito obrigado pela menção ao meu alcoolismo. Muito agradecido. Antes de mais nada, nos sigam nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter. No Twitter é um pouquinho diferente, TailgateZone_BR. E também nos busque, nos encontre no YouTube. Lá você vai encontrar também esse já consagrado podcast. E também tem coisa nova para você conferir lá. Já as nossas primeiras versões do Walk of Beer, do Buzzer Beer e do Empty Beer. Então fica de olho lá para você descobrir do que a gente está falando. Muito bom, Dodô, muito obrigado pela propaganda. Então agora vamos para o Rio 40 graus. 40 graus ou não, Rafiki? Boa tarde, tudo bem? Oba, meu povo. Tá 30. Tá quente, mas tá legal. E eu só quero dizer uma coisa antes de a gente começar o podcast. Vocês vão ter que me engolir! Eu pedi calma, mas o palestrinha não aguentou. O Rangers realmente foi pra passear em Toronto, como eu falei, e vocês duvidaram! Foi o primeiro time a ser eliminado. Tomou de 3-0 do Hurricanes. 2 bailes de 4-1. Se o puck tivesse a cor amarelo fluorescente, o Rangers não saberia a cor do puck. Ponto pra mim. Inclusive, a situação foi tão feia que o Fernandão e o Matheus ficaram tão envergonhados que eles sequer vão participar do podcast essa semana. Não, brincadeira da parte, eu não estou participando do podcast é fora disso. Mas, quem quase não vê, ok, mas conhece o time que torce, sou eu. Opa, sejamos justos. Se minha memória não falha, foi o patrãozinho e o Henriqueta que fizeram as críticas. Vamos recuperar o áudio e ver quem tem que engolir o quê? Editor, vai dar trabalho pro C, mas volta a fala daquele episódio aí. Quem é o time que entrou aí só para cumprir tabela e vai cair fora rapidinho? Bate-bola, jogo rápido, gente. Dodô. Dallas. Montreal Canadiens. Arizona Coyotes. O GM acabou de pedir demissão hoje. Eu sigo o Fernandão, Montreal Canadiens. E você, Rafiki? Vou jogar contra a minha própria casa, New York Rangers. Ah, não tem que. Todo mundo vai discordar do Rafiki, né? Por favor. Pode abrir todo mundo do mudo aí. Fala ao mesmo tempo. O Rangers tá tão no modo dane-se que a principal, não é a principal estrela, mas digamos assim, a principal revelação do time ficou na Finlândia e o próprio time falou, fica na Finlândia e só volta pro ano que vem. Assim, eu acho que os Rangers, eles não estavam preparados pra ir pros playoffs esse ano. Essa é a verdade. Eles estavam do tipo assim, não, pô, vamos reconstruindo o time e tudo mais. Aí surgiu essa vaga nos playoffs e eles ficaram meio do tipo, a gente não queria tanto. E aí eles vão jogar. E o que acho que foi o Dodô que falou no comecinho, o Panarin tá jogando pra cacete esse ano. O Panarin Tá e jogando o Zibanejad, né? Tá, acho que dá jogo pro Rangers. E pegou o Carolina Hurricanes, que sem querer ser grosso, mas pegou a mamata da primeira fase. Entre os, né, se você tá vindo de baixo para pegar os de cima. Eu acho que
Pegou o mais fácil. Pegou o que tá jogando acima do que devia. Eu ia só falar que o Rafik tá querendo quebrar a banca, né? O cara que aposta em quem ninguém tá apostando para poder ganhar todo o dinheiro. Você viu que não é só palestrar, né, Dodô? Ele também é vingativo. Não podia perder essa jamais, né? Perde os amigos, mas não perde a comemoração. Eu tô... Vingança é um prato que se come frio, aprendam. Mas olha só, fica a menção honrosa aqui antes do senhor Henrique se manifestar pela primeira vez, é que eu também disse que Dallas ia lá só pra aparecer na foto, e por enquanto segue o baile. E tá isso mesmo, realmente. Tem mais coisas também, você falou do Coyotes e é isso aí. Não, beleza. Bom, então agora saindo do Rio, lógico, direto de Toronto, do Canadá, o nosso menino de uma cutis ímpar. Boa tarde, Henriqueta. Boa tarde, chefinho. Minha tarde está melhor agora que você me chamou com esse adjetivo maravilhoso. Tá 31 graus aqui também, tá igual ao Rio de Janeiro. Eu falei que há 2 dias atrás estava 15, mas tá 31 de novo. E bom, se eu acertei, tô feliz com a minha cravada que o Blackhawks ia passar, eu falei que o Coyote estava lá só para passear, né? Então, fiquei no 0-0, ou no 1-1. Bom, é isso então. Vamos para as notícias, que essa semana tem... não tem tanta coisa, mas existem coisas para comentarmos. Então, vamos lá. Um giro pelas notícias da semana. Deals. And Bonds hits one high. Hits it deep. It is out of here. Bom, começando então pelo já famoso, como já tá cravado, né? Começando pela MLB, o surto de Covid nos Cardinals está algo que é assustador. Além de assustador, está preocupante, porque não sabemos o que acontecerá da temporada. Pois é, para quem não sabe, né, o Cardinals na semana passada tinha tido 5 casos, os jogos do final de semana foram cancelados, etc. Mas passou mais 3 ou 4 dias sem nenhum caso novo, né, se quarentenou os jogadores que tinham dado positivo, etc. E o Cardinals voltou a jogar mais no início da semana. E a Major League começou a fazer doubleheaders e reagendar os jogos que tinham sido cancelados. Só que na sexta-feira não, ontem, né? Que a gente está gravando podcast domingo, acho que foi ontem. O Cardinals apresentou novos casos positivos. Com isso, pelo menos, o Cardinals vai ficar mais 4 ou 5 dias sem jogar, a começar já por hoje. Eu não sei nem o que eles decidiram do Sunday Night Baseball, que seria entre Cardinals e Cubs. Se alguém tiver essa notícia, eu entrei no podcast sem saber o que eles tinham resolvido. Só que o Cardinals nem fez ainda os jogos que tinham sido reprogramados semana passada. Ele vai ficar mais 4, 5 jogos, no mínimo, sem jogar. Talvez seja até mais. O Cardinals não vai conseguir mais fazer 60 jogos, gente. Já estamos no dia 9 de agosto. O Cardinals só deve voltar lá para o dia 15 de agosto. Vai ter um pouco mais de um mês de temporada para se fazer 8 jogos, uma temporada que já está extremamente comprimida. Bom, aqui no off, o patrãozinho acaba de informar que trocaram o Sunday Night Baseball para White Sox e Indians. Obrigado, patrão. Mas voltando ao Cardinals, já vão ser, sei lá, o Cardinals vai ter que fazer 8, 9, 10 jogos em 30 dias. Não tem a menor condição. Então, assim, já dá para dizer, é batata. Não vai ter como o Cardinals fazer 60 jogos até o final de setembro. E aí, várias questões se abrem para a Major League. A primeira, como vai ser feita a classificação dos playoffs? Já falaram que vai ser por porcentagem, porque já se imagina que nem todos os times consigam chegar a 60 jogos. Ok. E aí faço uma outra pergunta. Qual vai ser a quantidade mínima de jogos para um time chegar aos playoffs? Porque, vamos supor, o time jogou só 40 jogos, aí pela porcentagem vai entrar para os playoffs? Complicado. E isso vai afetar não só o Cardinals, porque a partir do momento que o Cardinals não consegue fazer 60 jogos, provavelmente alguns outros times também não vão conseguir jogar todos os 60 jogos, porque o Cardinals iria enfrentar alguém que também não vai ter esse jogo.
Então o Cardinals vai ficar com 55, 56 jogos, um outro time com 59, um terceiro com 58. A Major League está começando a embolar de uma forma que a gente não sabe como vai ser. Esse negócio de passar por porcentagem, mesmo com a quantidade de jogos diferente entre os times da mesma divisão, pode dar complicações, como principalmente vamos supor que o Cardinals tem esse problema e depois tem um terceiro problema de Covid e o Cardinals joga menos de 50 jogos. O Cardinals vai poder ir aos playoffs com menos de 50 jogos? Isso não está decidido. Esqueceram de decidir isso antes. Criar regra no meio do caminho é uma porta aberta para o casuísmo. Complicado, bastante complicado. E justamente eu já estava prontinho para entrar em cena hoje, dizendo que depois de 2 semanas iniciais complicadas, a Major League tinha se acertado. Porque desde o caso do Cardinals, a Major League criou novas regras, e proibiu os jogadores de sair do hotel, agora é expressamente proibido, não é apenas uma recomendação. Ela aumentou o cerco para evitar que os jogadores tragam a Covid de fora para dentro dos hotéis e afins. E parecia que estava dando certo. Né? Afinal de contas, já estava há 7 dias sem nenhum caso. Porém, tivemos mais um ontem e a coisa continua a ficar complicada. É complicado isso, né? Só para quem não viu a gente nos podcasts anteriores ou no Walk of Beer, o caso dos Cardinals é porque os jogadores foram para um cassino, eles resolveram sair da concentração e ir num cassino. É uma falta de noção tremenda, né, Dodô? A gente discutia, o Rafik já expôs um monte de ponto, aí a gente discutiu bastante sobre a temporada ser curta, ter vários problemas no planejamento da MLB, mas é de uma indecência e de uma falta de profissionalismo. Tudo bem que a gente não foi feita uma bolha e é difícil fazer uma bolha com a MLB, mas que vergonha, né? Isso é crucial para qualquer plano de retorno, para qualquer liga, era primordialmente, principalmente, o jogador se prevenir o máximo possível, né? E isso, obviamente, ir para um cassino, para qualquer lugar que seja, que não fosse um ambiente controlado, né? Ou seja, no mínimo a própria casa, já coloca qualquer plano por água abaixo. Então, o que a gente esperava discutir sobre os planejamentos, né, de todas as ligas, era principalmente como que isso se dá, né? Como é que esse controle ia ser feito. E quem que ia imaginar um time inteiro indo para um cassino, né? Mais uma bola fora aí que esses caras têm o dom de fazer num momento tão crucial como esse. E o que esperar agora, né, Henriqueta? O que esperar essa temporada que era curta e ficou curta e complicada? Não dá pra dizer o que esperar. Você vê dois times. Você vê a Paulo Hortência me censurar aqui que o Marlins fez, né? A irresponsabilidade que o Marlins fez, e o Cardinals vai lá e resolve fazer mais. A competição agora vai ser quem consegue ficar mais jogos seguidos sem jogar por causa de Covid. Não sei, é ridículo. Final de temporada você vai ter um time com 40, como o Rafik falou, um time com 40 jogos, outro com 47, outro com 60, e você não sabe mais como fazer. E aí, no meio do campeonato, então, a Major League vai ter que definir uma regra para qual o mínimo de jogos no meio, assim, do nada. Aí qual vai ser esse critério? Então vai ser o quê? Sei lá, 50 jogos. Esse time fizer 49, então, aí você força mais você cria um dia extra, ou 49 perdeu e pronto. É uma bagunça. Como eu falei já em off, o seu Manuelzinho lá na minha escola fazia um campeonato de futebol muito mais organizado do que o Roberto Manfredo. E para esse Sunday Night de hoje, que na terça-feira já vai ser passado, mas um comentário. Esse time dos Indians, Rafik, eu acho que se a gente olhar um pouco para trás, talvez fosse um dos melhores, uma das melhores rotações da liga, né? E ver onde chegou hoje é triste, né? Acabei de lembrar isso, lembrando que vai ter esse jogo. É um ciclo natural. Os times, eles montam um time que é para ganhar 2, 3 anos. O Indians montou um time para ganhar no ano que perdeu pro Cubs no jogo 7 da World Series. E depois os contratos vão acabando, o time não tem dinheiro para renovar e vai ter que trabalhar de novo os jogadores nas divisões de base para trazer de novo um novo time. Na Major League atual, todos os times passam por esse ciclo, não tem jeito. Inclusive os grandes como Boston, Yankees, Dodgers.
Daqui a 2, 3 anos o Dodge vai perder esse timaço que tem, o Yankees também vai perder um pouco de força, o Boston tá terrível, o Boston periga de ser o pior time da divisão hoje. Normal, esse sobe e desce é normal. E daqui a 3 anos o Boston vai ficar bem de novo e o Yankees vai cair. E eventualmente o Cleveland vai ter uma nova boa rotação. O Rafik tem razão, é o ciclo natural. O problema do Indians aí, o Indians sempre foi um time que, não é que eles sejam mão de vaca, panduros, longe disso, mas não é um time com maior folha salarial da liga. O problema é que dessa vez trocou mal, trocou barato, ou perdeu o ponto da troca, forçou demais, ou foi consciente, tentou forçar mais do que dava. Acontece também, você tenta um último ano e arrisca perder depois. Por que eu digo isso? Porque o Corey Kluber era um dos melhores arremessadores da liga e agora foi trocado no fim do ano passado pelo Delino DeShields, que é no máximo um bom reserva pro Texas Rangers. E o Trevor Bauer, esse sim ainda está no auge, foi trocado no auge pelo menos, mas não achei uma troca boa também. Ok, pegou o Franmil Reyes, que é o outfielder do Padres, mas é um outfielder que ele não é bom na defesa, ele tem potência, mas não é um rebatedor completo, assim, não tem a técnica refinada. Não sei, pegou o Yasiel Puig, que já foi mandado embora, né? Tá sem time agora. Pegou o Logan Allen, que é um pitcher, ok, pode vir a dar certo, mas não sei, não vale a pena. A troca que fizeram pelo Trevor Bauer não compensa, na minha opinião. E ainda cederam o Taylor Trammell, que é um outfielder também prospect, para o Padres, que foi a primeira escolha do draft, primeira rodada, desculpa, do draft de 2016 do Indians. E não estava indo tão bem nas minors, mas não sei, vale a pena trocar ele pelo Franmil Reyes, que também não está indo bem, sabe? Tem potência, mas tem falhas no jogo dele. Não sei, não entendi o que o Cleveland Indians planeja, sabe? Não dá para entender qual é o objetivo, qual foi o objetivo com essas trocas. Bom, Henriqueta, NFL, o papo agora tá cada vez mais pipocando em NFL, porque a liga está para retornar, né? A gente acha que está para retornar, a gente não sabe. Mas o primeiro ponto que eu queria trazer a você é Antônio Brown. Você viu o que aconteceu essa semana com o senhor Toninho Marrom? Será que ele tem espaço na liga ainda? O glorioso Tonhão vai ficar fora por 8 jogos depois que assinar um contrato. Ou seja, qualquer time vai ter que contratar ele por metade da temporada no máximo. No máximo, né? Porque se contratar depois da rodada 4, por exemplo, faltam 12, só vai ter ele pelos últimos 4 jogos, vai ter que ficar 8 fora aí. É complicado, ele já tem 32 anos e 8 jogos fora, obrigatoriamente. Será que a gente viu o fim do Tonhão na NFL? A gente comentou bastante de Antônio Brown. Eu tô tentando puxar aqui qual foi a última vez que a gente falou do Antônio Brown. Eu acho que foi num podcast que tava eu e o Dô, a gente falou alguma coisa sobre a planta do pé dele ter ficado toda queimada, né, Dodô? Exatamente, né? Ele tinha feito um tratamento um tratamento físico para acelerar a recuperação com água fria, né? Eu não me recordo muito bem o que ele tinha feito, e ele acabou até queimando os pés, teve todo aquele lance do capacete, né? Ele ficou um tempão reclamando do capacete, que não era o adequado, naquela época de algumas mudanças, né, nos capacetes da NFL, então teve isso também, obrigou a surgir um capacete diferente para que ele pudesse usar, enfim. Cara, tudo que envolve Antônio Brown é complicado, já de anunciar a aposentadoria e de repente, poucos dias depois ele anunciar, saírem notícias de que ainda existiam times aguardando o desfecho das investigações sobre os crimes que ele cometeu. Então, cara, ele é uma figura. E acredito também que possam existir algumas franquias aguardando o desfecho e tudo que vai acontecer com ele daqui para frente. A gente discutiu na época também se ele poderia render, se faria sentido contratar o Antônio Brown.
E a gente comentou na época que jogador por jogador, sim, ele teria as condições de produzir bastante, mas é um extracampo bem complicado, né? Gerenciar um tipo de jogador como ele sei lá, é muito perigoso, ainda mais na situação atual. Como que você entende isso, Rafik? Você acha que o extracampo dele é mais recente e a gente pode, de repente, culpar concussões? Ou você acha que o Antônio Brown já é problemático desde o começo, assim, e só para finalizar, ele tem espaço ou não? Alguém contrata ele? Eu custo acreditar que algum time ainda vai gastar seu tempo, sua paciência, seu espaço no roster com o Antônio Brown, gente. Eu não consigo, assim, não é lógico. É um jogador que já tá um pouquinho. Não é um jogador jovem, já tem uma certa idade, não deve ter uma carreira ainda tão longeva. É muito problema. O Antônio Brown sempre foi problemático, mas era aquele maluco, aquele cara que você sabe que vez ou outra vai te dar uma dor de cabeça, mas que o jogo dele no campo era tão bom que valia a pena. Só que acredito que sim, com o tempo e as concussões, que geralmente tinha um parafuso a menos, as concussões tiraram os outros 4 ou 5 parafusos da cabeça, e aí ficou essa coisa incontrolável que virou o Antônio Brown. E não tem como eu não acreditar que as concussões não tenham feito alguma piora no quadro. Provavelmente era um quadro que tinha algum problema e as concussões pioraram. Mas não é possível, gente. Custa acreditar que algum time vai contratar o Antônio Brown. Não vale a pena o risco. Só se for o Cleveland Browns, que já tá todo ferrado mesmo, mais um ou menos um para aquele manicômio que é o Cleveland Browns, não vai fazer a menor diferença. Mas o Cleveland tá com um corpo de recebedores muito bons também, não tá, Henriqueta? Você acha que, de repente, Tom Brady não ia querer o Antônio Brown de novo e ele iria pra Tampa? Não! Jesus! Você já tem Chris Godwin, Mike Evans, Gronk, O.J. Howard, ainda trouxe agora o Tyler Johnson no draft. Pra que você quer o Antônio Brown pra estragar o vestiário? Cruzes! Tudo bem que eu também não gosto do Tom Brady, embora aposte nele em Tampa agora, vai dar certo. Acho que vai dar muito certo. Mas pra quê? Pra quê? Não. Cleveland até podia ser, porque só tem maluco lá mesmo, né? Não dá pra entender o que a franquia faz. Bota um corpo de recebedores, aliás, excelente na teoria, e só dá errado. Vai ver que bota mais um. Mas, não, eu não consigo. Eu não acho que é uma boa pra nenhum time contratar o Antônio Brown. Mas eu acho que algum time vai contratar. Só não acho que é uma boa. Eu queria fazer a pergunta pro Matheus, mas ele não tá aqui. Será que o Toninho Marrom não podia ir pro Green Bay Packers, não? Será que o Aaron Rodgers não ia ficar feliz, Dodô? É difícil saber se em algum momento depois do draft ele ficou feliz, né? Acho que ele deve estar ainda gastando uma grana absurda com uísque e vinho pra cabeça dele entrar no lugar. Eu acho que não daria muito certo não, cara. Impossível. O Rodgers é a primadona e ele quer ser a estrela do time. E não vai aceitar dividir o estrelismo com o Antônio Brown. O Rafik fala tanto de MLB que eu até esqueci que ele era Packers, né, Henriqueta? Percebi. Percebi. Até assim, ok que o Packers precisa de recebedor, mas acho que Aaron Rodgers é quem é o GM lá, né? Aaron Rodgers não vai contratar o Antônio Brown. Mas o Aaron Rodgers também já não tá meio panqueca da cabeça, não? Meio putaço? Será que ele não ia querer mesmo? Será que eu tô forçando demais a barra aqui já? Sim, senhor. Bastante. Não existe time que faça sentido contratar um jogador de 32 anos que não jogou ano passado e era baseado na velocidade e agilidade dele. Ele é baixo, ele não é recebedor de força, de altura, ele é um recebedor baixo e ágil. Aos 32 anos, só o Wes Welker. Tá certo. Bom, vou me E redimir. o Julian Edelman também, fazer justiça. Bem lembrado. Bom, de polêmica para mais polêmica ainda, Henriqueta, eu acho que o Washington Redskins, que não é mais Washington Redskins, é Washington Football, deu uma bola dentro, né? Mais uma bola dentro, a gente pode dizer, talvez? A minha teoria é que alguém sequestrou o Dan Snyder e tá lá tomando as decisões no lugar dele. Só pode ser. Acertou 2 vezes em um mês, não tem outra explicação. Eu tenho dificuldade de lembrar quando o Dan Snyder acertou 1 vez em um mês. 2 não existe. É Papai Noel. Bom, Darius Guice na
quinta-feira foi divulgado que ele tinha sido acusado e preso por violência doméstica e até aí ok. A surpresa... Ok, né? Ok nada. Só que na NFL o nível é tão baixo que você lê isso e fala, mais um. Mas a surpresa é que menos de meia hora depois saiu o comunicado oficial do Washington Football Team de que o Derrius Guice tinha sido desligado do time, não fazia mais parte do Washington. E, além disso, de que o Washington é quem tinha descoberto essa acusação, né, esse caso do Guice, e avisado a NFL e tomado todas as providências e tinha decidido demitir ele. E, pelo que parece, liderado, pelo menos a ideia é liderada pelo Ron Rivera, o novo head coach, que, bom, sempre foi uma pessoa séria, né? Foi do Panthers por muitos e muitos anos, e não sei quanto ele realmente está mandando em Washington, ou o que está acontecendo lá, porque o Dan Snyder nunca deixou ninguém mandar, o Dan Snyder não deixava o GM mandar, quem dirá o head coach, e aí, eu não sei, alguma coisa mudou lá dentro que até agora eu acho inexplicável. Mas, bom, estão de parabéns temporariamente, né? Por enquanto, vamos ver. Vamos ver o que mais vão fazer, mas por enquanto estão de parabéns. Vamos dizer que a primeira bola dentro não foi do Dan Snyder, né? A primeira bola dentro foi, como o Matheus já levantou a bola várias vezes, foi o Money Talks, né, Dodô? Foi graças aos patrocinadores falando assim, cara, vamos trocar esse nome aí, né? Se não trocar esse nome, nós vamos tirar a grana. Mas acho que o que mais impressionou nesse caso do Derrius Guice é que não precisou sair em TMZ nem nada, né? Foi direto de dentro do clube para tirar o cara, né? Exatamente, foi a primeira... Esse lance da grana, né? Mexeu no bolso quando ele resolveu se mexer, porque esse lance de mudança de nome já é bem antigo, a gente já comentou isso aqui no podcast. E outra coisa interessante é que não foi só por essa acusação, né? Na verdade, ele teve 3 outras acusações que o Washington acabou descobrindo. A primeira delas a primeira delas surgiu em fevereiro. Então ele tem acusações registradas em fevereiro, né, 14 de fevereiro, 13 de março e 17 de abril. E dessas acusações, uma delas ela relata estrangulamento, e as outras 3 é como simplesmente agressão doméstica. Então, só resolveram desligar, né, o Guice depois que vieram à tona todos esses outros relatos, e teve que existiu toda uma orquestração da polícia, porque aconteceram esses relatos, né, essas acusações aconteceram em cidades distintas, então foi muito maior do que só esse gatilho. Até demorou, então foi até estranho terem tantas, e aí uma de estrangulamento já é bem assustadora, assim, eles demorarem para se manifestar, e só agora é que a franquia veio dizer que, em função de todos esses delitos que aconteceram na Virgínia, em Maryland, em lugares distintos, é que a gente resolveu, enfim, tomar uma posição que, né, ninguém tem dúvida de que foi a posição mais acertada, assim, junto com a mudança de nome. E, curiosamente, as duas tiveram que ter uma interferência um pouco mais direta, e isso, infelizmente, falando de grana, para se movimentar, ou que acharam 3 outras acusações contra o cara que são extremamente pesadas, hein? Eu fico impressionado como vocês esquecem rápido das coisas. Não é que o Dan Snyder acertou 2 vezes no mês, Henrique. Isso aí tem o dedo da advogada que ele contratou depois do escândalo de abuso sexual que foi julgado no Washington Post, e que nós aqui falamos quase meia hora. Obviamente chegou o advogado, meu filho, tu já tá a ponto de ter problema na justiça. Vamos tentar melhorar a nossa imagem com o juiz que vai julgar a nossa causa? Então tem que demitir o Derrius Guice para a sua imagem não ficar pior do que já está depois de uma matéria gigantesca do Washington Post. Foi isso que aconteceu muito provavelmente. É muito fácil dizer, não, o Washington, ninguém me tira da cabeça. Isso aí tem o dedo da tal da advogada que foi contratada. Ô, Rafik, e você não acha também que agora, com uma ficha criminal aí pesada, o Derrius Guice também não recebe um perdão do Trump, não?
não é um cara muito rico e nem é uma estrela da liga. O Trump gosta de fama, o Darius Guice não dá fama. Então, não. Nesse caso, o erro do Darius Guice foi não ter feito isso daqui a uns 10 anos, que aí o Trump ia querer perdoar ele, né? Aí o Trump acha que ele era famoso o suficiente para perdoar. Exatamente. Se fosse o Big Ben, com certeza o perdão sairia no dia seguinte. Afinal de contas, o Big Ben guarda segredos do Trump que a gente bem sabe, como já foi, inclusive, não é exatamente denunciado, porque não exatamente tinha crime, mas já foi falado por aquela stripper que deu depoimento a isso ainda no segundo ano do governo Trump, né? Esqueci o nome dela. Daniel Storm, acho que é isso. Storm Daniels. Storm Daniels. Storm Daniels, acho que é isso. Se fosse o Big Ben, o perdão saía em 5 segundos. Mas assim, se fosse o Robert Kraft também seria perdoado imediatamente, né? Sem querer insinuar nada. Ai, como eu acho bom isso aí, viu? Eu me pergunto se o Trump perdoaria o Putin roubar um anel de Super Bowl do Robert Kraft. O Putin tem um exército que o Kraft não tem, ele perdoaria. E tem bombas nucleares agora e tem que fazer um acordo ano que vem. Entrando na política sem querer entrar nela. E tem um detalhe ainda, que o Guice ainda ele se entregou e pagou uma fiança de $10 mil e foi solto. Então, $10 mil? E o final da história é esse. Que beleza, né? Eu gosto de ver como tudo tem um preço. Enfim, meninos... Mas nesse caso é normal, gente. Não há nenhuma prova cabal. Há denúncias, estão apurando. Ele pagou a fiança, provavelmente deve ter dado uma ordem de distância em relação à pessoa que teria sido agredida, enquanto se apura. É um procedimento normal. Se eventualmente ele quebrar a ordem de distância, a fiança é quebrada, ele vai para a prisão. É um procedimento normal. Nesse caso, não há o que se falar, não. Apesar do seguinte, nesse caso, eu não tenho detalhes do caso do Guice, mas eu não sei qual o tipo de prova que tem nessa denúncia. E não creio que seja provas muito fortes, senão ele não teria sido solto, provavelmente. Falando isso do ponto de vista jurídico, é isso? Sim, claro. Veja, eu posso chegar agora na delegacia e dizer que você me estrangulou. Eu fiz uma denúncia contra você. Você vai ser preso só porque eu fiz a denúncia? Não, tem que ter algum... Para fazer uma prisão em flagrante, tem que ter não só provas muito cabais, como a probabilidade de que você vai fazer isso novamente. E que você dê algum perigo à sociedade. Não é o caso do Guice, pelo menos até onde eu sei, até onde vai o meu conhecimento de acordo com as reportagens que saíram do caso. É isso, e assim, pode ter até o corpo de delito e ser provado que a mulher foi estrangulada, mas ainda não consegue se provar que é o Guice, né? A ponto de ser inafiançável. Tipo, embora todo mundo acredite que é o Guice, assim, né? Bom, para a justiça você precisa provar. Eu entendo isso que vocês estão falando, mas eu acho muito complicado. Esse lado, todos esses trâmites jurídicos, etc., eu acho muito complicados. Até porque nós sabemos aqui, eu não vou ficar abrindo o caso, mas a gente tem um caso aqui na nossa redação de uma ameaça virtual com provas que não deu em nada. Então, assim, eu fico muito, muito preocupado, porque eu ainda acho que ninguém acredita na vítima, né? Todo mundo bota a culpa na vítima. Eu acho isso muito, muito complicado, para não falar outra coisa, e a Paula Hortência não me censurar. Uma coisa é um caso não dá em nada. Outra coisa é uma denúncia que acabou de ser feita, está sendo apurada, o cara chegou a ser preso, pagou fiança e está sob fiança, com medidas restritivas. É totalmente diferente do caso que teve na redação no ano passado. Totalmente diferente. Vamos aguardar. Vamos ver o que acontece com esse Guice. Eu fico um pouco com o pé atrás. Bom, vamos chamar as dicas então, meninos, e vamos embora. E dando dicas, lá vem eles, Felipe Stipes. Rafik, você vai voltar a ser o primeiro, por favor, eu quero a sua dica. Bom, vamos lá, voltei a ser o primeiro, né, patrãozinho? Tudo bem. A dica hoje, já que o beisebol voltou, eu vou dar uma dica de um filme antiquíssimo, mas que, na minha opinião, até hoje, é o melhor filme de beisebol já feito na história. É o filme sobre a biografia do Lou Gehrig,
né, o famoso Lou Gehrig, primeira base do Yankees, que morreu de uma doença rara e degenerativa e que forçou ele a se aposentar muito cedo, mas talvez o segundo maior jogador da história do Yankees, só atrás de Babe Ruth e ao lado de Joe DiMaggio, né? Só para fazer um parênteses na dica do Palestrinha, essa doença mencionada é a esclerose lateral amiotrófica, também conhecida como ELA, ou até mesmo como doença do neurônio motor e doença de Lou Gehrig. Pois é, você que muitas vezes ouviu o nome da doença como Lou Gehrig, saiba que é o nome de um dos grandes jogadores de beisebol que passaram pela MLB. Enfim, essa doença causa a morte dos neurônios de controle dos músculos voluntários. Uma das características da doença é que causa rigidez muscular, espasmos musculares e, gradualmente, aumenta a fraqueza de seu portador, pois aos poucos os músculos vão diminuindo de tamanho. Tudo isso acaba resultando em dificuldade de locomoção, fala, deglutição e, eventualmente, da respiração. Na maioria dos casos, em torno de 90 a 95%, os médicos não sabem o que causou a doença, mas entre 5 e 10% dizem que é genética, herdada de pai para filho, e não há uma cura conhecida. Se você já assistiu o filme A Teoria de Tudo, que conta a história do astrofísico Stephen Hawking, você já ouviu falar sobre essa doença, e já deve ter entendido tudo que expliquei. Inclusive em 2014, rolou aquele Ice Bucket Challenge para chamar atenção para essa doença. O nome do filme é The Pride of the Yankees, e em português foi traduzido como Ídolo, Amante e Herói. Aquelas traduções que não fazem a menor noção. É um filme ainda de 42, feito ainda durante a Guerra Mundial. No papel de Lou Gehrig tem a estrela de Hollywood, Gary Cooper, foi indicado ao Oscar pelo papel, inclusive. E o mais interessante desse filme é que quem faz o papel de Babe Ruth é o próprio Babe Ruth. Né? O filme é em preto e branco, mas é muito, muito bom, e na minha opinião, até hoje é o melhor filme de beisebol já feito. Melhor que Hardball, melhor que todos os outros que todo mundo fala. Caramba, melhor que Moneyball, melhor que Field of Dreams. Estou impressionado, vou ter que assistir agora, não assisti ainda. Henriqueta, a sua dica. Bom, a minha dica é a série do Netflix, um talk show do Netflix com o David Letterman, que era um apresentador no estilo Jô Soares, né, nos Estados Unidos, um dos originais nesse formato, e ele agora tem o talk show na Netflix, se aposentou já da televisão. Se chama My Next Guest Needs No Introduction, ou, segundo a Wikipédia, em português, o próximo convidado dispensa apresentações. É uma série de entrevistas, conversas com personalidades do mundo, das artes, do cinema, da televisão, da política, de tudo. Bate-papo. É engraçado, sério, emocionante, um pouco de cada coisa. Então, começa com Barack Obama, tem George Clooney, tem Jay-Z, tem Kanye West, antes dele se candidatar a presidente dos Estados Unidos. Tem Lewis Hamilton, Melinda Gates, esposa do Bill Gates. É bem interessante, tem bastante gente boa. Eu diria que todos eles valem a pena assistir, são 2 temporadas, 6 episódios em cada. E é isso, vale a pena. Qualquer um, não precisa ser na ordem. Tem a Malala Yousafzai, a paquistanesa ativista que venceu o Prêmio Nobel, importante falar também. Então, bom, assistam. É leve, é interessante, também é informativo, dá para aprender bastante. Vale a pena. Excelente dica, Henriqueta, muito boa. A comparação com o Jô Soares também foi ótima. Ô Dudu, sua dica agora, por favor. Cara, dessa vez eu vou de livro, porque eu tava já sem ideias do que falar, e aí eu olhei pra minha estante aqui e achei um livro que eu gosto bastante, que eu acho bem interessante. É um livro chamado Não Há Dia Fácil, e a primeira curiosidade sobre ele é que o próprio nome já é uma relação que o autor faz com a filosofia dos SEALs americanos da Marinha, que eles têm uma frase que diz que o único dia fácil foi ontem. Então eles colocaram o nome desse livro como Não Há Dia Fácil por conta de tudo que ele relata aqui. E principalmente esse livro ele fala sobre a morte do Bin Laden, né? Ele conta em detalhes
como é que essa equipe de SEALs fez para conseguir construir e executar uma das, acho que talvez, grandes manobras militares da nossa época. Outra curiosidade que nesse livro, todos os nomes, incluindo o nome do autor, que aqui está como Mark Owen, todos eles são fictícios, né, para proteger o nome de todo mundo. E ele conta desde o momento em que houve a pane lá no helicóptero Black Hawk, que quase culminou num desastre total para a missão, até o momento em que eles conseguiram ter acesso à casa onde o Bin Laden eles estavam. Inclusive no livro tem diversas ilustrações de como as pessoas estavam dispostas na casa, detalhes sobre os cômodos, etc. Um conteúdo bem detalhado, bem rico. E é bem interessante porque é uma leitura que te prende, e a tropa que executou esse plano é uma das mais condecoradas nos Estados Unidos. Inclusive ela participou também da recaptura do Capitão Phillips, né, que foi preso, foi abordado pelos piratas da Somália, e esses caras aqui também foram os caras que resgataram o Capitão Phillips. Então é bem interessante, é uma leitura, apesar de ser num contexto não tão legal, um tanto quanto sombrio, ele dá um detalhe de como foi feita essa construção e como foi executado. Então vale a pena a leitura, é bem interessante. E essa operação, né, a operação que acabou resultando na morte do Bin Laden, ela foi liberada na mídia só como Operação Bin Laden, né? Eles não sabiam como tinha sido executado, acho que todo mundo foi pego de surpresa quando vazou o áudio lá do rádio americano avisando que ele havia sido morto, né? Não tinham ainda imagens concretas, etc. E aí veio à tona toda a operação que, no final das contas, foi chamada de Operação Lança de Netuno, que aconteceu em 2011, em maio, e esse livro conta com ricos detalhes tudo que aconteceu. Acho que é bem interessante, vale a pena. Excelente também, Dudu. Então, a minha dica é uma minissérie na Netflix que chama Unbelievable, ou Inacreditável em português. Bom, ela conta a história de alguns casos de estupros, uma série de casos de estupros que aconteceram em Washington e no Colorado entre 2008 e 2011. E uma das jovens que chega na polícia para dizer que foi estuprada, ela é dita como mentirosa, não acreditam no caso que ela passou. É um pouquinho pesada a série, mas eu acho que como a gente falou do Darius Geis e dos casos de sufocamento, etc., e a gente entende toda a pauta jurídica que tem por trás disso, como o Rafik falou, mas eu acho que é interessante a gente assistir essa série, porque muitas vezes realmente acontece isso. Que foi o caso que eu citei, da vítima ser tratada como o problema. Então, essa menina não foi levada a sério, não acreditaram nela, e aí todo o drama que passa nessa história. De resto, meus amigos, foi muito bom estar com vocês, foi muito bom conversar com vocês. Fernandão e Matheus fazem muita falta nesse podcast, e o Rafa eu já nem falo mais nada, porque o Rafa tá só na fazenda, só brincando com as galinhas, não quer nem saber mais da gente nos podcasts. Mas enfim, a vida com um amigo como vocês fica muito mais fácil, e valeu! Fala, vai, Riqueta, não precisa roubar o beijo do Fernandão, fala tchau. É uma homenagem ao Fernandão, quando ele não tá aqui, cabe a mim mandar o beijo de toda semana. Valeu, galera. Obrigado por mais um podcast. Até semana que vem. Um abraço a todos. Até semana que vem. Senhores, muitíssimo obrigado. Vencemos mais um. Como sempre, se vocês puderem, fiquem em casa. Eu sei que tá difícil já, né? Mas se puderem, fiquem em casa. Saiam de casa de máscara. Cuidem das pessoas que você gosta. Se preocupe com seus vizinhos também. Todos nós merecemos um pouquinho de cuidado nesse momento, então, por favor. E agora já dá para tomar cerveja, vamos socar-lhe o pau no álcool, é isso aí. Valeu, galera, um abraço. É isso aí, logo no episódio 51. Valeu, galera. Então, soque-lhe o pau no álcool. Como que é que o Henriqueta falou no último vídeo? Vamos ver e vamos beber enquanto a gente vê. É isso aí, vamos assistir jogos e vamos beber. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos e até a semana que vem. Abraço. Valeu, abraço. É isso aí, seus cachaceiros. Acabou mais um episódio do Zonecast. Episódio 51, foi pra conta e é isso mesmo que o Henriqueta falou. Vamos ver os jogos, e vamos beber enquanto a gente vê. E pelo que tenho conversado com o patrãozinho, acho que é melhor beber mesmo, pois a realidade tá dura.
É só absurdo, minha gente. 2020 se fosse um papel higiênico, seria um ralador. Bom, me despeço com o papo de sempre, além de continuar nos acompanhando nas redes sociais, no site e ouvindo o podcast. Bebam muita água, lavem bem as mãos, se sair de casa use máscara, pombas, informem-se através de cientistas ou médicos, e nada de cair no conto do vigário em semana que vem tem mais, e, enquanto a vacina não chega, toquem-os de luz no cotovelo de vocês.